Mas antes de fazer essas perguntas, inclusive, eu quero que o senhor já prepare aí a resposta, porque eu quero começar, vou mostrar um vídeo do tempo agora, tá? A partir de hoje, o que pode acontecer no Brasil. Enquanto esse vídeo vai rodando, o senhor prepara a resposta para a seguinte pergunta: o que é uma recuperação judicial? Alguém está pedindo recuperação judicial. Prepara a pergunta para nós aí, porque depois, quando for responder, eu termino a parte B dessa pergunta, tá? Mas vamos lá, dá uma olhada nas próximas horas o que pode acontecer. O ciclone extratropical deve se formar na madrugada desta quinta-feira, dia 20 de agosto, na costa do Rio Grande do Sul. E o sul do país já sente os efeitos antes mesmo da chegada do sistema. Só nesta manhã de quarta, o Rio Grande do Sul já contabiliza ocorrências em 14 municípios. Foram 14 municípios só no período antes do meio-dia, sem o ciclone chegar. 14 municípios já entraram em situação de emergência. Registros de chuvas intensas, vendaval, granizo e alagamentos. Os números da Defesa Civil Gaúcha mostram o tamanho do estrago até o momento. 5 desabrigados, 169 desalojados e uma população total atingida de 4.000 pessoas. A formação do ciclone favorece o transporte do ar frio e dá origem a uma frente fria que avança pelo sul, com queda de temperatura no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e sudoeste do Mato Grosso do Sul. Para esta quarta, já há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades em todo o Rio Grande do Sul, no sul e no extremo oeste de Santa Catarina e no extremo sudoeste e oeste do Paraná. As pancadas de chuva se concentram na faixa sul, região central, centro-leste e litoral gaúcho, com temporais isolados. Entre o fim da tarde e a noite, a chuva forte também chega ao sul de Santa Catarina. Na quinta-feira, com o ciclone já formado, as mínimas podem ficar abaixo de 10 graus no sul do Paraná, oeste de Santa Catarina e em grande parte do interior do Rio Grande do Sul. E o estado ainda deve enfrentar rajadas fortes de vento associadas ao sistema. Bom, enquanto o sul se prepara para o ciclone, o resto do país vive um cenário oposto. Calor intenso e ar seco dominam grande parte do sudeste e do centro-oeste. Em São Paulo, Rio de Janeiro e no sul do centro-oeste de Minas, a umidade do ar fica entre 20% e 30%. No Triângulo Mineiro, oeste de Minas e norte paulista, os índices podem cair para 12% a 20%, uma faixa considerada de emergência pela Organização Mundial da Saúde. E o INMET já emitiu alerta laranja de perigo por conta da baixa umidade do ar em grande parte do Mato Grosso, no norte e leste do Mato Grosso do Sul e no oeste e no sul de Goiás. Nessas áreas, o tempo segue firme, quente e muito seco, com risco elevado de queimadas. Quer entender os detalhes? Visite o site do Exame para mais. Bom, você está vendo aí as informações, quer dizer, doutor Leonardo, nós estamos vendo aí as informações de que o sul, que é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, boa parte do Paraná e do Mato Grosso do Sul já estão em alerta amarelo por causa das tempestades que começam hoje. Ou seja, amanhã, né, nós já teremos outras informações a trazer aqui de catástrofes e de manifestações da natureza que, assim, aconteceram numa velocidade absurda. Exatamente, pastor Claudinei, exatamente. E agora eu vou dizer a respeito de algo e talvez algumas pessoas vão se surpreender com isso. A minha maior preocupação em relação a todas essas evidências que nós estamos apresentando, que nós estamos trazendo, comentando e tal, óbvio, os eventos que estão sendo mostrados são importantes e graves, isso é indiscutível. Porém, o meu maior objeto de preocupação, pastor Claudinei, sinceramente falando, não é nem com a ocorrência dos eventos. Porque se os eventos tiver que acontecer, já está registrado, vão acontecer e não vai ter o que fazer. A minha maior preocupação é com a falta de capacidade do sistema atual que nós vivemos para recepcionar as pessoas vitimadas por esse tipo de situação. Porque vamos lá, vamos fazer um exercício mental simples. Sem colapso nenhum, sem nenhum evento natural, todo mundo sabe que a fila do SUS é gigantesca, é quilométrica. Todo mundo sabe que para fazer um exame um pouquinho de uma complexidade um pouquinho maior, é fila de 1 a 3 anos no mínimo para você conseguir realizar.
Se for falar em cirurgia e remédio caro, então, aí esquece que não tem como esperar, porque é completamente inviável. Agora imagina em um cenário de catástrofe, de abalo, de evento, de tremor, de desabamento de casa, soterramento de pessoas. Então, o que me deixa mais preocupado é a falta de capacidade de logística, de capacidade técnica do sistema para recepcionar esse tipo de evento, as pessoas vitimadas por esse tipo de evento. E o pior de tudo é nós sabermos que o país tem dinheiro, o país tem recurso. O problema é a falta de gerenciamento, a falta de capacidade para administrar todos esses recursos que nós temos à disposição, que indiscutivelmente todo mundo sabe. A saúde poderia ir melhor, a educação poderia ir melhor, e não vai por quê? Por conta da falta de capacidade técnica de quem está na administração. Então, infelizmente, em um resultado, em um evento desse aí que nós estamos mostrando, o que mais preocupa não é nem o evento, mas a falta de capacidade do sistema para recepcionar as pessoas. Agora fica aquela pergunta, como o senhor mesmo comentou, se tem dinheiro, né, o que impede, então, esses caras de preparar, né, um aparato para amparar a sociedade? Seria o desdém, o dana-se todo mundo e deixe que todo mundo, como diz, que todo mundo se lasque, se arrebente? Ou seria o que vem a ser isso? Porque, como o senhor mesmo diz, dinheiro tem. Então, o que está faltando? Exatamente. Dinheiro tem, pastor Claudinei, porque todo mundo sabe, todo mundo sente no bolso diariamente a carga tributária pesadíssima do país. O Brasil é um dos países que mais cobra imposto dos cidadãos. Então, chega a ser uma afronta vir a público e dizer que não tem dinheiro no caixa. Então, essa história não cola. O que existe de fato é a falta de gerência desses recursos, a falta de administração séria, a falta de administração competente, porque ao invés de fazer aquilo que realmente é essencial, que é melhorar o sistema de saúde das pessoas, o sistema de educação, investir nas cidades para construir hospitais, aumentar leitos de UTI, etc. e tal. Ao invés de fazer tudo isso, eles vão investir, e todo mundo sabe disso, em coisas que são supérfluas. Eles vão investir dinheiro fora do país. Eles vão aumentar, a título de exemplo, eles vão aumentar os valores que são destinados para o fundão eleitoral, para financiar essa, desculpa a palavra, mas eu vou ser sincero, essa babaquice que nós vemos aí agora no período que todo mundo sabe que vai passar lá na televisão. Então, assim, é inconcebível. Em outros países, por exemplo, países do norte, em algumas localidades, principalmente em regiões frias, se nós pegarmos a título de exemplo Suécia, lá no Reino Unido, existe carga tributária, só que existe serviço público de altíssima qualidade. Então, as pessoas acabam não reclamando porque elas pagam caro, só que elas têm um serviço de qualidade à altura. Quem paga imposto nesse tipo de país não precisa dispensar mais dinheiro ainda para pagar um plano de saúde particular, uma escola particular para o filho. Não precisa por quê? Porque o valor altíssimo da carga, o valor alto da carga tributária é revertido, ou seja, como o Rafael está dizendo, existe uma contrapartida para as pessoas. Agora aqui, pastor Claudinei, nós temos uma carga altíssima, mas contrapartida é praticamente zero. E eu insisto, por que isso? A falta de gerência, a falta de competência de quem está no controle do cofre. E exatamente o que o senhor acabou de falar, que muitos estão escrevendo também aí na linha do tempo, a gente começa a perceber que esse momento, né, não está sendo divulgado, a sociedade não está sendo preparada. Há muitos ainda que continuam acreditando que o país não tem nenhum tipo de problema no tocante às tragédias e às catástrofes. Não, aqui nunca vai ter um furacão. Aqui nunca vai ter um tremor, um terremoto aí de magnitude
acima do 4, do 5, do 6. Não, aqui está tudo sob controle. Aqui nunca vai ter, né, tsunami, essas coisas não existem. Quando, na realidade, não existe lugar seguro na Terra. A gente começa a perceber que parece dar a entender que tudo está meio que sendo deixado, né, para que o pior aconteça e assim venha acontecer uma diminuição, uma redução, né, no número daqueles pelas quais, né, exatamente o que o Rodrigo disse aqui, né, pois é, e o duro, Rodrigo, que não é um avental branco, né, o duro é que não é um avental branco, é um avental preto, né, e muitos atingem até o número 33, né, muitos chegam até o número 33, né? Se fosse avental branco, estaríamos em boas mãos, mas o duro é que é um avental preto, né, e dependendo do grau, aí piora mais ainda, né, então, infelizmente, né, exato, os arquitetos, né, é o grande problema, os arquitetos que muitas vezes usam o compasso, ou se não o esquadro, né? E assim nós estamos vendo essa situação acontecer. Agora, deixa eu perguntar para o senhor aqui, para completar a pergunta que eu iniciei, o que é recuperação judicial? E, ao mesmo tempo, por que eu estou perguntando? Porque eu estou vendo aqui, muitos que estão na linha do tempo também estão vendo e podem nos ajudar com o seu comentário. Nós estamos vendo muitas redes de lojas, né, pedindo recuperação judicial. Nós estamos vendo montadoras de veículos entrando em um declínio sem volta. O que seria isso que essas grandes redes de lojas, como Americanas, Casas Bahia, tantas outras que a gente poderia citar, montadoras de carro, a Volks e tantas outras, o que está acontecendo? O porquê de tudo isso, doutor Leonardo? Pastor Claudinei, talvez tudo isso seja o reflexo da fala de uma jornalista uns dias atrás, dizendo que o que está errado é a sensação das pessoas com relação às questões econômicas, e não propriamente no sentido de que o país está mal, está em uma situação complicada. Então eu respondo essa pergunta dizendo o seguinte: deve ser isso que eu vou responder agora. Quando a empresa tem a sensação que as coisas não estão bem, ela monta um processo judicial perante a justiça, mediante a existência de uma crise financeira, né? Ela apresenta uma espécie de um processo na justiça, visando renegociar as dívidas e evitar a falência. E com esse processo de recuperação judicial, ela consegue manter as suas atividades, consegue preservar o emprego das pessoas que trabalham ali naquela localidade, e com o pedido de recuperação judicial, por uma decisão de um juiz, as cobranças e execuções de dívidas dessa empresa são suspensas inicialmente por um prazo de 180 dias, e a partir disso, a empresa tem o dever de apresentar no processo um plano de recuperação para que ela possa saldar as suas dívidas perante os seus credores. E surpreendentemente, né, e quando eu digo surpreendentemente é entre aspas, esse evento catastrófico está acontecendo de forma extremamente acelerada no contexto do nosso país, onde muitas empresas grandes de conhecimento público estão adentrando nesse estado, nessa crise de recessão, e muitas estão ameaçadas de fechar suas portas, e milhares de empregos, milhares de famílias ficarão em um estado de calamidade. Pois é, porque nós estamos vendo, né? Não são poucas empresas, são muitas empresas que estão, né, fechando as portas. A pergunta é, por exemplo, ó, a Toyota, né? Após 28 anos e 1,5 milhão de Corollas produzidos, Toyota fecha a fábrica de Indaiatuba. Aí a gente volta aqui, ó. Casas Bahia demite 3.000 funcionários e fecha quase 300 lojas
só nesse mês de agosto. Gente, olha a altura do mês que nós estamos. Olha a altura. Tem muita água para passar debaixo da ponte. Só até agora, 300 lojas fechadas. Aí você pega alguns bancos, por exemplo, o Bradesco, que está entrando numa situação bem complexa também. Você pega a Volkswagen também fechando as portas. A gente pega usina de cana aí nessa região próxima, entre a região do senhor aí e Ribeirão Preto, né? Tem aí na região de Sertãozinho uma grande usina que também fechou as portas, que é uma das maiores produtoras de álcool de todo o Brasil, do etanol, né? O que está levando isso? Me diga, vamos ser sinceros, isso daí é problema das empresas ou a economia do país já era? Olha, eu vou responder essa pergunta que o senhor está fazendo agora com um dado, com uma evidência claríssima e vai ficar fácil das pessoas entender. Uma das empresas que o senhor acabou de citar, todo mundo conhece, que é a Casas Bahia, né? E a Casas Bahia, todo mundo sabe, foi noticiado no decorrer da semana, que entrou com um pedido de recuperação judicial perante a Justiça, é notícia recentíssima. Houve o fechamento aí de mais de 300 lojas, milhares de funcionários foram demitidos. Só que existe um dado importante aqui que eu gostaria que as pessoas dessem uma relevante atenção. Quantos anos de existência tem a Casas Bahia? Depois você faz essa pesquisa aí, você vai ter essa resposta muito fácil. Casas Bahia tem, em média, 74 anos de história. Ou seja, não é uma empresa que nasceu ontem. Então a pergunta que surge é a seguinte: o que aconteceu? O que não aconteceu em 73 anos de história que veio acontecer agora para ocasionar a derrocada dessa empresa no mercado financeiro? E aí a resposta eu vou deixar para algumas pessoas aí no chat ao vivo. Mas que é lamentável E essas empresas estão nesse estado de recessão, prestes a fecharem as portas, gente, não é à toa. Todo mundo está vendo, não é um problema de sensação, como eles estão querendo deixar claro, porque a sensação das pessoas é equivocada, na verdade a coisa está muito boa, porque se tivesse muito boa realmente, pastor Claudinei, as lojas americanas não teriam tido um problema semelhante de janeiro de 2023 para cá. Se a coisa tivesse tão boa como eles estão falando, a empresa Oi, que era uma das maiores empresas de telecomunicação, não estariam no mesmo pé de março de 2023 para cá. Aquela loja gigantesca, a Marisa, que a maioria das mulheres que estão aqui ao vivo vão conhecer, de fevereiro a junho de 2023 para cá, na mesma situação de profunda crise e recessão. E por aí vai embora. A Gol, empresa de aviação e linhas aéreas, de janeiro de 24 para cá. A Bombril, que está presente praticamente na casa de todos os brasileiros. De fevereiro de 2025 para cá, também nesse Até mesmo a Bombril. Até a Bombril. Até a Bombril, eu tenho informação aqui, quer ver? Recuperação judicial aceita... Não, peraí. Essa aqui é a TOC. Deixa eu ver aqui, em fevereiro de 2025, entrada em recuperação judicial pressionada por passivos fiscais históricos e juros altos sobre a dívida. Teria um monte de empresa que eu poderia citar, mas eu quero me ater justamente a esse detalhe aqui. Passivo fiscal e juros altos sobre a dívida. Juros altos sobre a dívida, pastor Claudinei, porque a verdade pelo qual todas essas empresas que eu citei estão colapsando estão ligadas a esse mesmo motivo. Juros altíssimos. E a grande pergunta que se faz é: por que os juros está tão alto nos últimos anos? E a resposta prática é uma só. Os juros sobre crédito e essas empresas multinacionais
vivem através do crédito que recebem, por que os juros estão altíssimos a tal ponto de chegar a quebrar essas empresas? Porque as contas públicas supostamente estão em ordem? É claro que não. Porque a taxa de juros estipulada pelos bancos ficam altíssimas. Quando as contas públicas estão todas em desordem, aí, consequentemente, a confiança do mercado vai para o ralo e os índices de empréstimos relacionados a juros vão para o alto e as empresas não conseguem se manter de pé. O senhor comentando sobre isso daí, eu acompanhando o senhor falando e vendo aqui a linha do tempo, né? O Edson Regis, né? Ele escreveu aqui, né? Esse comentário. Eu vou colocar o comentário que ele falou em vídeo, né? A Luísa Trajano falando, que fica mais claro para vocês entenderem. Lá na essência, a gente sabe que a renda que vem do trabalho que faz o PIB do país funcionar, essa renda está comprometida. E aí, o crédito que faz uma nação também crescer está numa situação absurda. Bom, vamos lá. Vamos escutar ela falando. Só vou pedir para você que chegou, faz horas que nós não pedimos, deixa o seu like aí, nos ajuda nós rompermos o algoritmo. Seu like vai nos ajudar muito, tá? Não vai trazer dinheiro, não vai trazer nada, vai apenas ajudar nós rompermos o algoritmo que segura para o conteúdo não ir mais longe. Vamos lá, fecha o chat aí, a linha do tempo, deixa o like e escuta essa daqui. Não vai dar muita polêmica o que eu estou falando aqui, mas eu não vou me omitir. O juro alto tem acabado muito com as empresas brasileiras e precisa pelo menos dar sinal que a gente vai ter um respiro aí, sabe? Nós estamos com, acho que um dos 3 ou 4 maiores juros do mundo. Durante o Covid, foi muito rápido o que o Ministério da Economia fez. E o IDV até ajudou junto, todo mundo se uniu. E ninguém pode falar que durante a pandemia não teve medidas muito legais. Independente do governo, não teve medidas legais. Maior pandemia que o mundo já viveu até hoje. O que vive um país em desenvolvimento? Da renda e do crédito. Agora eu pergunto para o senhor e para você que está aqui nos acompanhando, né? Ela fez o sinal com os 2 dedinhos. Ela, nessa fala, ela está sendo sincera, né, ao ponto de reconhecer, né, que um trabalho em meio à maior doença do planeta em todos os tempos, esse trabalho governamental funcionou? Ou será, né, enfim, que ela está comentando isso porque caiu a ficha? O que o senhor me fala diante de tudo isso? Olha, pastor Claudinei, vamos lá. Essa senhora, ela é dona de um dos maiores impérios do nosso país, que é a rede de lojas varejistas e consórcios e outros segmentos mais do grupo Magazine Luiza. A dona Luísa Trajano, ela é detentora desse império monumental. Porém, em meados de 2015, 2016, todo mundo sabe, foi noticiado, pode pesquisar, ela se viu em uma das piores situações da vida dela. E eu repito, meados de 2015 e 2016, aonde a empresa teve uma queda vertiginosa, a ponto de quase colapsar de forma geral. A partir de 15, 16, ela foi realmente recuperando aos pouquinhos e conforme as próprias palavras dela, no período do bicho da China, as evidências dão conta de que a empresa dela teve um salto de melhora. Enquanto o mundo inteiro passava por aquele caos, todo mundo sabe, etc e tal, a empresa dela teve um salto de melhora. E a resposta está aqui para quem quiser ver, não é falácia, não é montagem, não é inteligência artificial, ela mesmo está falando a respeito de uma ajuda expressiva por parte do governo naquela época. Porém, você pode analisar aí e ver que, infelizmente, a partir disso, ainda insistindo, ela acabou fazendo L, né? E de 23 para cá, a coisa voltou a decair novamente. Aonde, eu não sei de que data é esse vídeo, mas eu acredito que não deve ser de uma data muito distante da nossa de hoje, mas através desse vídeo ela reconhece precisamente
E aí, como o senhor mesmo classificou, parece que foi uma caída de ficha. Ela caiu na real a respeito da verdadeira cilada que ela estava entrando, porque no período em que ela conseguiu se recuperar, mesmo assim ela acabou fazendo L e a consequência clara está aí. De 23, 24 para cá, a empresa voltou a sofrer com algumas recessões novamente. Porque aqui fica muito claro, como o senhor está falando, na fala dela, como diz ditado, as palavras dela remessa, né? Como diz ditado, aquele cão que caiu da mudança e ficou todo ferido, com saudade, né? Da família que ficou para trás. É mais ou menos isso. Olha o que ela fala para ver. Ó. Nós estamos com, acho que, um dos 3 ou 4 maiores juros do mundo. Durante o Covid, foi muito rápido o que o Ministério da Economia fez. Opa, peraí. Então tá muito claro. E ela não é, vamos ser realistas, gente, independente de quem quer que seja. Essa mulher é uma mulher de negócio, tá? Ela é uma mulher de negócio, é uma mulher que sabe, como o doutor Leonardo sempre fala, ela sabe mexer o doce. Nós não estamos falando de uma qualquer. É uma mulher que construiu um império. Ela está dizendo que no meio, né, do terror, né, foi criado situações para isso caminhar. Aí vem a pergunta. O bicho da China se acalmou. Se não tivesse bicho da China e continuasse com aquele mesmo pessoal lá, será que nós estaríamos assim, doutor Leonardo? Os números respondem essa pergunta. Os números respondem porque, mesmo em meio àquele período, a partir do segundo semestre de 19 e que se seguiu, e todo mundo sabe, a redução da dívida pública do nosso país foi algo extraordinário. Em um período, é isso mesmo que as pessoas estão entendendo. Em um período de caos, a redução da dívida pública foi extraordinária. Agora, de 23 para cá, o que havia sido reduzido no período anterior dobrou em muitos trilhões de reais. Então, é uma evidência que os números comprovam, no sentido de que essa galera que aí está é uma galera que gasta à torta e à direita, não tem ordem, não tem equilíbrio, não tem proporcionalidade com nada em relação àquilo que eles fazem. E o resultado, o pastor Claudinei e todos que estão nos acompanhando, o resultado é esse que nós estamos vendo aí. E eu tenho mais evidência aqui que poderia citar. Por exemplo, todo mundo conhece a Chevrolet, a GM. De outubro de 23 até 24, houveram demissões em massa nas fábricas do interior de São Paulo. Depois algumas foram revertidas e etc. e tal. Porém, de 25 para 26 agora, as empresas tradicionais, Volkswagen, GM, Toyota, emitiram alertas formais de risco de demissões em massa. Então, gente, são evidências que comprovam o verdadeiro cenário pelo qual nós estamos vivendo. As empresas são intimamente ligadas, a saúde dessas empresas está intimamente ligada com o cenário de previsibilidade do país. Se os juros estão altos porque a dívida pública está toda bagunçada, está toda desorganizada, os primeiros afetados são essas empresas de grande porte. E, consequentemente, essas empresas sendo afetadas, elas vão ter que cortar de algum lugar. E vão cortar da onde? Do número de funcionários, do número de trabalhadores. Em outras palavras, esse pessoal que aí está, mesmo que não admitam, eles estão ocasionando o verdadeiro mal para a vida das pessoas nos tempos em que nós estamos vivendo. Pois é, né? Porque assim, para a pessoa chegar ao ponto, como o senhor comentou, e chegar ao ponto de falar abertamente assim, é porque está muito claro, né? Olha isso, gente. 3 ou 4 maiores juros do mundo. Durante o Covid, foi muito rápido o que o Ministério da Economia fez. E o IDV até ajudou junto, todo mundo se uniu. Ninguém pode falar que durante a pandemia não teve medidas muito legais. Independente do governo, não, teve medidas legais. Maior pandemia que o mundo já viveu até hoje. O que vive um país em desenvolvimento? Da renda e do crédito.
Pois é tudo que acabou. É tudo que acabou, a renda e o crédito. Né? Você pega a tua renda na mão, que é o teu salário, você vai no mercado, você sai de lá irado, você sai de lá irada. Por quê? Porque você trabalhou, como de ditado, igual um trator o mês inteiro para sair com 2 sacolinhas, uma pendurada em cada dedo e voltando para casa, né? As contaiadas todas para empurrar para frente. O que é isso? Isso, eu estou falando aqueles que trabalham, que tem um salário, um movimento. Você que tem um CNPJ, meu amigo, se você tem CNPJ, se você tem uma empresa e você ainda continua se mantendo, você tem que todo dia bater o joelho no chão e dizer: o Senhor me escolheu para ser o diferencial. Porque, em regra geral, ninguém como pessoa jurídica, como empresa, está aguentando mais nesse país. Né? Não dá, não tem condições. Né? Não tem condições. Nós aqui em casa, eu, minha esposa, nós trabalhamos. O senhor também tem aí o seu CNPJ aí no escritório da advocacia, o senhor sabe. Gente, é todo dia, né? Quando termina a jornada de trabalho, a oração da gratidão por conseguir vencer mais um dia, porque ninguém aguenta mais, doutor Leonardo. Perfeitamente. E justamente para ilustrar, pastor Claudinei, essa temática toda que nós estamos dizendo, porque, gente, o consumidor final e o trabalhador diário é quem sofre o maior prejuízo, porque quando a empresa grande quebra, é gente que vai ficar sem trabalhar, é gente que vai ficar sem salário. Em outras palavras, são pessoas que não vão ter o que comer. Aí o que eles fazem? Eles vão lá e fazem de épocas em épocas aquele multirão de... Teve até um nome específico que eles lançaram aí para desendividar as famílias e etc e tal, porque as famílias estão endividadas. Mas a grande pergunta é: por que as famílias estão endividadas? E a sentença foi dada pela própria dona Luísa Trajano, porque o país vive de renda e crédito. Renda as pessoas não têm mais, porque o salário que recebe já não dá para comprar nada no mercado, e eu quero apresentar esse vídeo aqui para que você possa ver isso. Aí quando as pessoas não conseguem comprar, pastor Claudinei, elas vão fazer o quê? Elas vão buscar crédito no banco, vão buscar cartão de crédito, vão buscar empréstimo, e aí o que ocorre? Os juros estão estratosféricos, e a pessoa entra nessa situação e no meio dela não consegue pagar. Por quê? Se ela já não tinha antes para comprar, agora, depois de entrar no empréstimo com juros altíssimos, ela ainda tem que se manter e ainda pagar a parcela do empréstimo. Aí, bem lembrado pelo doutor Rafael, é o Desenrola 2.0. Antes era o Desenrola Brasil. Agora virou o Desenrola 2.0. Eu acho que alguém deveria apresentar a verdadeira realidade para esses senhores e dizer para eles desenrolarem o estado da nação. Porque a nação está enrolada, está empipinada do jeito que está, por conta da falta de capacidade deles próprios. Eles mesmos criaram aquela infinidade de cargos de confiança, cargos comissionados. Aí todo mundo sabe, é o amigo do meu primo que vai ocupar essa vaga. Quando você vai ver, o amigo do meu primo não sabe nada de forma técnica, não tem a mínima noção do que ele está fazendo, e as coisas vão de mal a pior. E isso acontece em todos os setores da sociedade. Aquele monte de pastas, de ministérios que são criados, 20 e tantos ministérios, e ministérios que deveriam servir... 38 ministérios, pastor Claudinei. Ministérios que deveriam servir para gerenciar pautas da sociedade, mas além de não gerenciar nada, a galera que está lá dentro, tudo nomeado, não tem conhecimento técnico, e o resultado é esse do vídeo aqui que nós estamos apresentando. Quer ver? Olha só, vamos lá. Quem cuida das compras de casa já notou que a cada ano o dinheiro da feira do mês tem rendido menos produtos no carrinho de supermercado. A gente sente na pele. Por exemplo, um ticket de alimentação que eu recebi há 2 anos atrás, em que eu conseguia manter a família durante um mês, hoje não dura 10 dias, 12 dias. Então a gente usa o ticket e ainda tem que usar mais dinheiro
ter cartão de crédito e chega no final do mês a gente está com uma dívida enorme e é só sobre alimentação. A cada ano, o brasileiro sente mais a diminuição do seu poder de compra. E isso está diretamente ligado ao aumento da inflação, que causa uma alta no preço de serviços e produtos. Enquanto isso, o salário mínimo não sofre reajustes reais e não acompanha o índice da inflação. A inflação é um mecanismo, de subida de preço que reduz o poder aquisitivo da classe trabalhadora, que tem salários fixos. Com o aumento da inflação nesse último período, principalmente, devido a preços administrados, inflação de custos, administrada pelo próprio governo, faz com que a classe trabalhadora perca poder aquisitivo, principalmente porque o salário, e o salário mínimo não são reajustados, ao nível da inflação. Pastor Claudinei, sabe como é que essa questão vai desaguar? Sabe como é que vai terminar esse cenário? Esse cenário vai terminar da seguinte forma. A pessoa vai no mercado fazer uma compra de R$100. E na hora de pagar, as pessoas vão apresentar R$50. Obviamente não vai dar para pagar a conta. A moça do caixa vai dizer, meu senhor, está faltando dinheiro aqui. E provavelmente eles acham que as pessoas vão dizer, não, a sensação da senhora está errada. Na verdade, os R$100 está aí, mas a percepção da senhora está equivocada, dizendo aí que faltou dinheiro. Eu acho que é isso que eles estão esperando acontecer para fazer alguma coisa e ajudar as pessoas. Porque o que nós estamos vendo é exatamente o que você está falando. As pessoas, assim, de todos os lados, você vê a mídia fazendo, assim, contornos e contorções e malabarismos para tentar ocultar das pessoas uma realidade que está diante dos olhos de tudo e todos, né? Diante dos olhos de tudo e todos, será que as pessoas não estão conseguindo entender que o poder de compra se acabou, já não existe mais? Será que as pessoas estão conseguindo parar e não estão conseguindo parar e ver que o fruto do trabalho minguou e está mirrado? Você corre, 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 e na hora que você pega na mão o dinheiro, ele já não tem mais o poder de compra que tinha antes, né? Você não tem mais. Nós estamos vivendo em uma moeda que foi lançada diante de uma sociedade, né? Eu era criança na época, quando eu tinha 14 anos, né? E eu lembro muito bem que dos 14 para baixo ali, até meados de 7 anos de idade mais ou menos, que tinha ali o Cruzeiro, depois veio o Cruzados, era uma loucura, porque na segunda-feira valia uma coisa, na terça valia outra, você ia dormir com um valor, acordava, já era outro, e veio o real e trouxe esse equilíbrio, né? Esse assentar da poeira, né? Que deu para as pessoas, sabe, controlar a situação. Hoje nós estamos vivendo como na época do Cruzados Novos, como na época da Unidade Real de Valores, que é o RV, que todo dia o RV estava em uma balança que não tinha controle. Nós vivemos isso nos dias atuais, né? Se você foi no mercado a semana passada, você não tem certeza que vai encontrar os produtos que você comprou no mesmo preço. Por quê? Porque não tem mais um equilíbrio, e isso é a inflação. Isso é a perda do poder de compra. Isso é os juros que leva nós vivermos uma realidade entre os 5 países mais difíceis de viver do mundo, economicamente falando, pastor Leonardo. Sem áudio. Perfeitamente. E o cenário, pastor Claudinei, ele auto se comprova, porque as evidências dos números estão aí. Não tem como negar. Então não tem essa de dizer que a sensação das pessoas está equivocada. Não, a coisa não está legal mesmo. Não está legal de verdade e não tem como negar. Por exemplo, nós poderíamos ficar aqui, talvez o restante do final da live, citando empresas que é do conhecimento público de todo mundo e que vai mal. Geralmente de 2 a 3 anos para cá. Por exemplo, o supermercado Dia. Nós tínhamos o supermercado Dia aqui em Barretos. Hoje não tem mais. De março de 2024 para cá, entrou em uma recessão terrível. Polishop, aquela fabricante de produtos eletrodomésticos inovadores que todo mundo conhece, de abril de 24 para cá também ficou mal das pernas.
Essa aqui, o meu amigo Dr. Rafael aí vai conhecer muito bem, aqueles que são leitores, a Livraria Saraiva. Eu me recordo que no meu período de faculdade, de 2011, 2012, 13, eu comprava muitos livros da Livraria Saraiva. Pois bem, no início de 2024, Livraria Saraiva também entrou com pedido de recuperação judicial. Então, assim, evidências não faltam, muito pelo contrário, tem de sobra, o alerta já está lançado, de todas as formas possíveis, só não vai acreditar e só não vai ver o real significado de tudo isso aqueles que não quiserem. Exatamente, eu acho que as pessoas, né, que muitas das vezes fingem que não estão enxergando a situação, são pessoas que de alguma maneira se acomodaram, né, e sentaram em cima de um falso conforto e de um falso comodismo, ao ponto que as vistas estão vendadas para enxergar a realidade que está diante dos olhos de tudo e todos, né? E não é simplesmente, fulano de tal está reclamando muito. Não é reclamar, é a realidade que está diante dos olhos de tudo e todos, né? Se você for observar, você vai ver que é o que nós estamos vivendo. Que benefício que nós estamos tendo. As pessoas que dizem que estão vivendo beneficiadas são pessoas, pastor Leonardo, que estão sentadas, né, em cima do fardo, do comodismo e do conforto, né, se sentindo realizados por migalhas e por uma merreca que todo mês está pingando na vida dele e na vida dela, mas aqueles que sonham em viver, em conquistar, em triunfar pelo fruto do trabalho, essas pessoas estão enxergando que nós estamos vivendo uma verdadeira loucura nos dias atuais. Perfeitamente. E se tem uma classe que eles não gostam e que já ficou provado, é essa classe aqui, ó. É essa classe aqui da imagem que está passando agora. É uma das classes que eles mais prejudicam, que eles mais desvalorizam, porque realmente não existe nenhum tipo de sensibilidade com relação à dificuldade da lida diária daqueles que trabalham todos os dias cruzando o Brasil inteiro, para cima, para baixo, que é verdadeiramente quem transporta e traz a comida para a mesa de todas as pessoas. Afinal de contas, não brota alimento do chão do mercado. Não, esses alimentos precisam ser transportados, os embutidos, os enlatados. E quem faz isso são aqueles que pilotam esses caminhões aqui. Agora, valorização em relação a essa classe é algo que nós vemos que nos últimos anos não tem acontecido. Muito pelo contrário, com o aumento expressivo dos impostos, o combustível, que nós sabemos que é outra problemática, que dali a pouquinho vai estourar, não vai ter como segurar, e nós já tratamos várias vezes desse assunto na live, eles estão publicando decreto em cima de decreto para segurar e o preço não explodir lá para cima, mas vai chegar uma hora que não vai dar para segurar e o verdadeiro cenário vai se manifestar diante dos nossos olhos, pastora Claudinei. E todo mundo sabe, combustível elevado, a vida por si só fica cada vez mais cara. Exatamente, exatamente, e esse é o caminho que nós estamos vendo, né? Eu tenho 2 sobrinhos meus que trabalham como caminhoneiros e a gente conversa por telefone, eles dizem, tio, os caras estão fechando de todos os lados para tentar fazer a gente desanimar de levar a vida de um lado para outro. O que eles estão fazendo, o que eles estão montando é para impedir a gente de continuar seguindo a nossa vocação, que é de levar o alimento, de levar a vida, de levar o remédio, de levar a comida para o povo. Eles estão fazendo de tudo. Nós estamos trabalhando, empatando no 0-0 e tem donos de transportadora que, por amor aos funcionários, ainda não fechou as portas, porque se fosse pelo lucro, eles já teriam parado há muito tempo. Então, é o que nós estamos vendo acontecer. Pena que estamos mostrando e falando realidade, mas aqui, nessa linha do tempo, tem gente que é contra, que não concorda, que tem os argumentos dizendo, quem sabe até que nós estamos falando bobagem, que nós não estamos falando uma realidade diante dos ouvidos e dos olhos de tudo e todos. Infelizmente, né? E a tendência é que 2027
né? 2027, aí sim vai ser o período do chicote estralar no lombo de muita gente que agora está achando que nós estamos apenas apresentando narrativas, pastor Leonardo. Perfeitamente, e até porque algumas armadilhas tributárias e fiscais já foram montadas e arquitetadas para serem colocadas em prática a partir de janeiro de 27. Nós estamos falando de algo que já está aí para acontecer. Já está tudo planejado, arquitetado, e a depender do desfecho do evento de outubro, nós talvez, acredito, espero, né, que nós tenhamos alguém que entenda e saiba como resolver essa problemática e não pesar mais ainda para a sociedade. Porque se a coisa continuar da forma que está, conforme a música está sendo tocada, tem muita surpresa para janeiro de 2027, pastor Claudinei. Tem o início da aplicação do novo sistema de pagamento, no qual o imposto vai ser descontado direto da compra. Você passou o cartão na maquininha lá, o lojista, o prestador de serviços, se o serviço é R$100, ele não vai receber os 100, vai receber 80, vai receber 70, porque já vai ser descontado na fonte o imposto pertinente àquela relação comercial ou profissional. Isso aí vai gerar um impacto gigantesco, sem contar a alíquota dos novos impostos. A alíquota ainda não foi anunciada. Quantos % vai ser sobre produto, sobre serviço? E por que que ele não anunciou agora? Se é um ato que ele tem que praticar. E ele não vai anunciar agora porque ele sabe que se ele fizer isso, ele arrebenta com a possibilidade que ele tem em outubro. Então, vai deixar para depois. Talvez, quem sabe, o próximo que vai vir aí vai ter que descascar esse abacaxi. Ou seja, para um entendedor, um pingo a letra. A coisa está sendo feita da forma mais camuflada possível para enganar a sociedade, passar a sensação de que tudo está bem, mas na hora que estourar, ninguém vai conseguir segurar. Infelizmente, é a triste realidade, né? E você que está aqui nos acompanhando, né, que nós possamos abrir os olhos, né? Abrir os olhos enquanto é tempo, porque chegará uma hora que aí já não vai dar mais para abrir os olhos e para enxergar mais nada, porque, como diz o ditado dos interiores, aí a vaca já foi para o brejo e já era, meu amigo. Não tem muito o que fazer, né? Vou pedir para você que chegou, que ainda não deixou seu like, deixa o like, nos ajuda nós a rompermos o algoritmo. Vamos lá, gente, eu tenho aqui algumas imagens que eu quero mostrar para você juntamente com o doutor Leonardo, que são imagens aí de muita esperança, né? Imagens de muita fé, de muito empenho, de muita voluntariedade, por que não dizer imagens daquilo que Jesus realmente mandou todos nós fazermos e praticarmos na face desta terra. Dá uma olhada nisso aqui. Pode olhar agora para o horizonte, o sol não se esconde mais. Esse é o nosso trabalho que nós temos em Moçambique e África, com mais de 2.000 crianças. Ali nós atendemos essas crianças com roupas, calçados, alimento, medicamentos, né? Médico para desparasitar as crianças. Temos perfurado poços para servirmos água cristalina para aqueles que, infelizmente, né, até algum tempo atrás estavam usando água contaminada. Temos também construído casa para os desabrigados e tudo isso com a ajuda de cada um de vocês. E nós estamos aí com um trabalho, arrendamos alguns alqueires de terra, plantamos uma lavoura, inclusive já estamos tendo aí as sementes de todas as que plantamos sendo germinadas para alimentar estas famílias, e hoje eu quero trazer para você essas imagens e essas informações do que aconteceu, inclusive, ontem. Hoje, né, era para nós estarmos... Obrigado, Maria Aparecida. Hoje era para nós estarmos ali com o trabalho, imagens da nossa roça, da nossa machamba,
mas infelizmente aconteceu um episódio que eu quero colocar, tem um vídeo aí para vocês verem. Veja com atenção o que aconteceu, porque hoje os trabalhadores não conseguiram trabalhar lá na nossa lavoura. Dá uma olhada, peço para você ouvir com atenção e também orar por todos eles. Ministério Milagres Extraordinário, Pastor Claudinei, Deus abençoe o senhor e a todos que estão nos acompanhando aí de uma forma poderosa e abundantemente, em nome de Jesus. Estamos aqui nesta manhã, hoje é dia 19, né? É quarta-feira. O nosso técnico aqui, que é o meu cunhado, esse é o filho e também o outro filho, que são nossos trabalhadores de lá na roça. Então, ele acabou recebendo uma felicidade. A esposa estava grávida, que é a minha irmã. E na noite de ontem para hoje, a esposa nasceu, mas a criança não sobreviveu e acabou morrendo. Sendo assim, hoje eles não vão poder trabalhar para realizar assunto, né, dessa infelicidade. Estou aqui na casa deles, né? Eu levei eles de Nhamatanda, no hospital onde estava, para aqui. Então, para poder esclarecer aqui, estamos aqui na oração pela família, por eles como trabalhadores. É difícil nesse momento e vamos esperar esse assunto aqui passar e depois de tudo voltaremos lá para fazer os trabalhos. Bom, tá aí então, né? Aconteceu essa triste situação, né? A irmã do pastor Eliseu é esposa do nosso técnico lá na roça, né? Daquele que cuida de todo o trabalho lá com os filhos. E, infelizmente, ela perdeu a criança, né? A criança nasceu, mas morreu, né? Nasceu e morreu. E aí tem todo aquele processo, né? Precisa fazer a parte, né? Do enterro, precisa comprar, né? Colocar o espaço de terra, aquela coisa toda, porque a partir do instante que nasce, já é tido como um movimento, vamos dizer, de um velório, algo semelhante. Só não tem velório, né? Colocado no caixão, mas precisa fazer todo o trâmite de documentação, né? Bem complicado. Mas, infelizmente, essa fatalidade aconteceu e por isso eles não trabalharam hoje, porque estão aí nessa correria, mas eu acredito que nos próximos dias aí eles vão estar trabalhando e vai ser uma grande bênção, pastor Leonardo. Perfeitamente, pastor. E aí surge aquela pergunta, né, gente? Eu acho que todo mundo se faz essa pergunta. Já não bastasse a dificuldade diária que esse pessoal enfrenta todos os dias, né? E graças a Deus tem sido amenizado por conta do trabalho que nós estamos fazendo, providenciando a comida, a água, as moradias para essas pessoas. Agora, essa notícia maravilhosa em relação à horta, no qual eles vão poder se alimentar de um alimento saudável, próprio, vem esse tipo de acontecimento, né? Então, eu gostaria de chamar a atenção de todos, vamos orar por essa família, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para que ele possa levar o conforto necessário para esses corações, porque uma perda é uma perda, e todo mundo sabe que uma hora como essa, pastor Claudinei, não existem palavras que possam confortar ou talvez, quem sabe, amenizar, não existem, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem as suas formas, ele tem o jeito, ele tem a maneira que nós não temos. O Espírito de Deus pode, e não só pode, como nós cremos que pela nossa oração vai confortar essa família, e os trabalhos não vão parar de forma nenhuma, né? Deus nos dará graça, porque a missão que nós desempenhamos, pastor Claudinei, é uma missão de vida. É uma missão de vida no qual, apenas pelo simples fato, não é só isso que nós fazemos, mas apenas pelo simples fato de trocar a comida dessas pessoas, trocar rato por comida saudável, trocar água podre, contaminada, por água boa, água limpa, água purificada,
já é um grande feito para a saúde física de toda essa comunidade, que automaticamente fica livre de muitas doenças, contaminações, infecções, inflamações, porque só de olhar o ambiente já dá para concluir de que o sistema de assistência à saúde não deve ser aquelas coisas, né? Então, nós temos feito, a verdade é essa, nós temos feito de acordo com as ajudas que são enviadas, de acordo com o mover do Espírito de Deus que vai tocando corações, pessoas vão vestindo a camisa, vão se conscientizando de que não é um trabalho religioso apenas, não, é um trabalho de vida, é uma missão humanitária que Deus chamou a todos nós, e eu tenho certeza de que Ele vai cada vez mais confortar essa família, pastor. Exatamente, né? Deus vai dar graça, eles estão empenhados, né, nesse trabalho também, abraçaram essa causa lá, para encabeçar esse trabalho de servirmos alimento para as pessoas, para as famílias. Então, assim, não trabalharam hoje, pode também não trabalhar amanhã, mas logo na sequência eles estarão de volta para dar continuidade. Nós vamos estar sempre aqui na retaguarda orando e pedindo compaixão. Não é uma coisa tão simples, é a perda de um ente querido, é a perda de uma programação que foi feita para receber, né? Então, assim, é bem complexo, mas nós vamos orar e Deus vai dar graça. Tivemos ontem um trabalho magnífico ali, né, nessa região. Servimos um fardo de roupa para as crianças. Também compramos 110 pares de calçados para distribuir para as crianças. E eu gostaria muito de pedir a vocês que continuassem a nos ajudar, né, não somente nessa questão aqui da horta, né, da nossa roça, para compra sempre de petróleo, tudo que precisa, da gasolina, mas também nós precisamos fazer entrega de mais roupas, tá? Mais roupas. Algumas crianças, depois o pastor comentou que procurou lá na casa, né, dos obreiros, dos auxiliares, se tinha calçado, se tinha roupa, que eles não conseguiram chegar para receber na hora que todos vieram, e nós precisamos também servir lá na região de Gondola, que tem muitas crianças indo para a escola, né, com a roupa toda rasgada, outras crianças indo para a escola descalço, porque não tem calçado. Então, assim, se vocês puderem nos ajudar, nós vamos comprar mais um fardo de roupas e também, com a ajuda de vocês, conseguir pelo menos mais 100 pares de chinelinhos, aqueles crocs, para nós distribuirmos lá na região de Gondola. Em Gondola, nós compramos um terreno, perfuramos um poço lá e a comunidade inteira usa a água do poço que nós perfuramos, né? Então, assim, é uma comunidade grande, nós distribuímos no início do ano letivo, distribuímos kits de materiais escolar, lápis, borracha, apontador, cadernos, né? Para cada série, né? Uma quantidade de caderno, primeiro, segundo e terceiro ano, cada série. Eu me lembro que a primeira série, 4 cadernos, a segunda série foi 7 cadernos, não, primeira série 4, segunda série 6 e terceira série 7 cadernos, né? Fora lápis, borracha, apontador, né? Então, assim, as crianças agora lá estão precisando de roupas, né? Roupas e calçados, e a gente precisa fazer. Foi um trabalho muito bonito ontem. Essa imagem aqui, por exemplo, mexeu muito comigo. Dá uma olhada, gente. Milagres extraordinários, pastor Claudinei. Este é um menino, olha aí, eu vou reparar aqui. Hoje é o dia de enterrarmos essa calça aqui. Esse telefone é teu? A pessoa passou brincando com ele, tirou o papelzinho do bolso ali da etiqueta da jaqueta que ele tinha guardado no bolso da calça, né? E tirou, e o pastor disse que ele comentou depois o quê? Eu coloquei essa etiqueta no bolso da minha calça porque eu queria sentir o que o Senhor sente. Ele disse o quê? Ter a sensação de ter um celular no bolso, né? Então, eu coloquei a etiqueta para isso. Então, aí o pastor foi e ainda brincou com ele. Pega aqui o teu celular, né? E aí ele deu um tapa e jogou no chão. Mas, assim, são coisas mínimas que para nós, para nossas crianças, isso é uma coisa comum. Mas para eles é um sonho, né? Olha só. Menino, olha aí, eu vou reparar aqui. Hoje é o dia de enterrarmos essa calça aqui. Esse telefone é teu?
Então, assim, parece ser, né, pastor Leonardo, uma coisa tão simples, mas é o que falta para eles. A sensação, não é nem ter, é só ter a sensação de um celular no bolso da calça, né? Coisa que para a gente aqui nem passa isso pela cabeça, né? Perfeitamente, pastor, perfeitamente. Inclusive, essa simplicidade, ela esconde muito sofrimento. Essa simplicidade, ela mostra mais do que aquilo que nós podemos ver pelas imagens, porque uma criança como essa, gente, andando com roupas rasgadas, tendo necessidade do que comer, do que beber, do que vestir, até nós conseguirmos alcançar ela, eu acredito que seja um dos cenários mais tristes e mais difíceis que nós podemos ver nos nossos dias. Nós estamos aqui diariamente comentando a respeito dos assuntos e tal, mas nada chega a ser tão dificultoso e catastrófico do que esse cenário que nós apresentamos, justamente quando nós chegamos, pastor, em localidades onde os trabalhos estão iniciando, onde as atividades estão começando ali, etc. e tal. É muito sofrimento, é muita tristeza. Só que o que acalenta o nosso coração é o fato de que nós temos à nossa disposição mecanismos e formas para aliviar tudo isso, gente. Então, o clamor diário que nós fazemos aqui para todos os que nos acompanham é: adote uma família dessa, adote uma criança, adote um pequenino desse que você está vendo na imagem e ajude esse trabalho. Nos dê a possibilidade e a chance de alargarmos as fronteiras dessa missão que Deus nos chamou para fazer. E quando eu digo Deus nos chamou, não é somente a mim, ao pastor Claudinei, a equipe, Ministério Milagres Extraordinários, não, somos todos nós. Eu, você, o pastor, a equipe, você que nos acompanha diariamente, você que comenta todos os dias na live, deixa o seu compartilhamento, o seu like. Essa missão é nossa. Esse objetivo o céu estabeleceu no sentido de que fosse cumprido por cada um de nós. Então, independente de qualquer coisa, de qualquer situação, volte os seus olhos para o seu interior nesse momento e faça a seguinte reflexão, no sentido de dizer se uma criança como essa merece a tua comoção, merece a tua ajuda, merece a tua oferta. E a verdade é aquela que todos nós sabemos. Nenhuma dessas crianças pediram para nascer. Elas não pediram para passar por essa dificuldade, mas estão passando. Então cabe a nós fazermos a nossa parte, nos conscientizarmos e enviarmos as ajudas necessárias para esse trabalho, pastor. E o que o senhor está falando é tão profundo e tão sério, pastor Leonardo, que essa criança poderia, né, ser meu filho, filho do senhor, filho de qualquer um dos homens que aqui estão, ou de qualquer mulher que estão aqui nessa live. Aí você diz, como assim? Poderia ser. Basta Deus ter, né, dentro da vontade dele, permitido nós termos nascido nessa região. Nós termos crescido nessa região, constituído família nessa região, e esse menino ter sido o nosso filho. E nós, nas aflições e nas agonias e nas dores que a mãe e o pai, quem sabe, vive, ou o pai, quem sabe, até o abandonou e deixou tudo para trás e foi embora, ou quem sabe morreu na boca de um hipopótamo, ou nas presas de um crocodilo, ou se perdeu, né, mundo afora e morreu pisoteado por búfalos. Mas nós somos privilegiados de não termos nascido num sofrimento desse. E quem fez isso? Deus que não permitiu. Mas ninguém aqui pode bater no peito e dizer eu sou especial. Não, misericórdia de Deus, né? Misericórdia de Deus sobre cada um de nós. E a gente precisa olhar com um olhar de gratidão para tudo isso e dizer obrigado, Deus. Se eu e meus filhos, minha família e minha casa não estamos num sofrimento desse, muito obrigado. A forma de te agradecer por tudo isso é que eu vou ajudar essas pessoas a sair um pouco dessa dor, a sair dessa tristeza. Olha o caso desse menino. Poderia ser meu filho, poderia ser filho do pastor Leonardo, poderia ser filho do pastor Antônio César, filho de qualquer uma dessas mulheres que aqui estão, de vocês, mães, poderia ser teu neto numa situação como essa. Olha o caso desse menino.
Meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe a todos de uma forma poderosa e abundantemente em nome de Jesus. Esta criança aqui, ele não tem roupa que vai caber para ele, sendo como calça e camisa. Tendo em conta que até os chinelos que ele colocou, né, não é do número dele, mas não tem como vou ter que deixar este número para ele. E gostaria de pedir a todos, quem puder apadrinhar essa criança aqui para a gente comprarmos a roupa adequada a ele. E o Langanisapa, a roupa adequada a este menino, ficaria muito bom. Então o que o pastor Leonardo falou é uma realidade. Adote uma família como essa, adote um menino como esse, né? Faça isso e Deus vai te recompensar. Eu tenho exemplos aqui, né? Posso citar exemplo, por exemplo, a irmã Neuza adotou, né, 3 famílias lá em Amatanda, né? A irmã Maria Amélia, que eu não sei se ela está aqui na live, mas ela adotou também a vovó Melita e a menina Amélia, né, que tem o nome dela, né? Então ela adotou, todo mês envia um recurso, uma ajuda lá para a vovó Melita e para a menina Amélia. Como a irmã Neuza sempre envia aí para 3 famílias ali que nós repassamos para o pastor Eliseu assistir essas pessoas. A Neuza está aqui e sabe do que eu estou falando, né? A família da Bia com o menino Luiz, que mora lá na casa que nós construímos no pátio da nossa base da Zona Norte, como também a Beth, que tem as suas crianças, que é aquela mãe que estava preparando ratos para sapecar e dar para os filhos comerem, né? E a irmã Maria Amélia, que adotou a vovó Melita e a menina Amélia. E muitos que estão aqui, pastor Leonardo, pode fazer como o senhor mesmo falou, adotar uma família dessa para ajudar com um calçado, uma roupa, né? Um valor para comprar um kit de guloseimas, doce, balas. Essas crianças não têm oportunidade de absolutamente nada. E nós temos a chance de fazer isso por essas crianças, pastor Leonardo. Perfeitamente. Tanto temos a chance, pastor Claudinei, que aqueles que têm se conscientizado diariamente, eles têm feito parte desse trabalho. E o senhor tocou num ponto importantíssimo aí no decorrer dessa última fala, no sentido de que, de fato, poderiam ser as nossas crianças, nossos filhos, sobrinhos, netos de alguns que estão nos acompanhando, até porque nós não somos melhores e nem piores do que eles em nada, pastor Claudinei. A mesma necessidade que eu tenho, que o senhor tem, de comer, de dormir todos os dias, essas crianças também têm, gente. Então, essa última fala que o senhor trouxe, no sentido de nós estarmos aonde estamos e morarmos aonde nós moramos, é simplesmente graça de Deus. Graça de Deus, nós não sermos uma dessas crianças que estão aí no meio, clamando, chorando e pedindo por um prato de comida para comer, por uma blusa para vestir, por um agasalho para elas poderem se proteger no tempo do frio. E por que nós não estamos lá? Graça de Deus. Graça de Deus que nos alcançou, mas que pode alcançar eles também através da minha vida, da sua vida, da nossa. É para isso que nós fomos chamados hoje aqui, gente. É para isso que Deus nos levantou diante dessa nação, quando a Bíblia Sagrada diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O sal é para salgar e a luz é para iluminar. E como é que nós vamos salgar? Como é que nós vamos dar sabor na vida dessas crianças, iluminar o caminho deles? É nós cumprindo a nossa missão, fazendo a nossa parte e ajudando os trabalhos de missões. É dando o que comer, providenciando o estudo, inclusive aquilo que falta aqui no nosso país mesmo. Em muitas localidades, aqui no interior de São Paulo, aí onde você está, o que falta em educação nas nossas regiões, nós nos esforçamos para providenciar para essas crianças. Então, é um trabalho completo, é um trabalho que está militando em muitas frentes de batalha. É a frente de batalha do alimento, da educação, da moradia, que é a habitação. Então, assim, são muitas necessidades que, no aspecto prático, em muitas horas é até difícil trazer e tratar aqui no ao vivo. Mas aqueles que são conscientes sabem a respeito dessa realidade, porque diariamente estão aqui acompanhando.
A prestação de contas é feita diariamente, as obras são expostas, estão a olhos claros para quem quiser ver. Então a verdade é uma só, não faltam evidências, não faltam motivos para aqueles que querem ajudar possam proceder dessa maneira. Então você que pode, tome uma atitude, não adianta ficar esperando. Em muitas coisas na vida, o que nos falta é tomarmos uma atitude e ir para cima e não ficar aguardando melhor momento, a melhor hora. Aqui no rodapé está o endereço das contas de missões, faça a sua parte e nós cremos e temos a certeza de que além da alegria que você vai poder ter em saber que ajudou, que contribuiu para o bem-estar dessas vidas, sem dúvida alguma, Deus também vai multiplicar sobre você 30, 60, 100 vezes mais. Amém. É assim que nós cremos. Então, gente, tira um print da tela, né? Como o pastor Leonardo acabou de falar, tira o print da tela, né? Tá aí o CNPJ, o WhatsApp, que ambos são o número dos Pix do Ministério. Temos conta também no Banco do Bradesco, Brasil, Santander, BV, que é o Banco Votorantim, Itaú, C6 Bank. Se você precisar, entre em contato por esse contato aí com a minha esposa, que ela te passa todos os dados. Se quer nos ajudar pelo Western Union, MoneyGram, pelo PayPal, pelo Waze, entre em contato, minha esposa te passará todas as informações e todos os dados também, tá bom? Gente, amanhã, 6 horas da manhã, eu estarei aqui ao vivo para a abertura do propósito de jejum, né? Nós vamos estar jejuando pelo renovo espiritual e pessoal nesta quinta-feira e na sexta estaremos jejuando pelo livramento das tragédias da natureza e de tudo que está acontecendo aí. Nós contamos com a sua participação, tá bom? Pastor Leonardo vai nos dar a bênção final. Hoje, no horário das 8 horas da noite, às 20 horas, eu volto com mais um material especial aqui pelo canal Pastor Claudinei Oliveira. Aproveite para se inscrever aqui nesse canal, que nós vamos te adotar em nossas orações. Também pedir para você se inscrever em nossos canais parceiros, Cozinhando na Suíça, com Neuza Santos, o canal Cortes MME, que é o nosso canal reserva, o canal Pastor Antônio César, o canal Maria Lima Portugal, o canal Mulher Extraordinária, minha esposa entra ao vivo de segunda a sexta, às 10h15 da noite, e por esse canal aqui, que é o canal Pastor Claudinei Oliveira, que nós estamos aqui diariamente, né, entre 2 a 3 lives por dia, lembrando que às quartas-feiras à tarde e aos domingos, né, a partir das 9 da noite, entre 9 e 9h15, o pastor Leonardo tem entrado ao vivo também, trazendo aí uma mensagem da parte de Deus. Inclusive, ele vai fazer uma oração e pedir a Deus aí por todos nós nesta oportunidade. Amém, meu pastor, assim seja. Oremos todos em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai querido, Senhor amado, nós te agradecemos uma vez mais por essa oportunidade maravilhosa. Deus, nós pedimos a Ti, através da fé, abençoa a vida de todos aqueles que nos acompanharam aqui, agora, no ao vivo, aqueles que vão assistir posteriormente a programação gravada, que o Teu Espírito proteja, guarde, livra e prospera os lares, as casas, as famílias, que todos estejam guardados, livrados contra todos os males, em nome de Jesus. Que o Senhor possa prosperar as casas, que o Senhor possa trazer novos ventos para a nossa nação, novos ventos para os trabalhos de missões, pessoas conscientes a respeito da seriedade de toda essa questão que o Senhor nos chamou para colocar em prática. Pedimos a Tua bênção em favor de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos os que creem, digam amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Baruch Hashem por essa oportunidade. Gente, vou colocar uma canção para nós finalizarmos. Pastor Leonardo, Pastor Antônio César ficaram bonitos nessas canções aqui, viu? Vocês vão ver aí. Generosidade. Bênção de Deus. Deus abençoe. Beijo da sua alma e vamos para cima em nome de Jesus. Uma missão no chão da África.
agora tem verde, onde tudo era barro. E agora tem canto, onde tudo era choro. Agora tem abrigo, onde cai a chuva. É o milagre da fé, dominando as ruas. São milagres extraordinários, extraordinário amor de Deus. São milagres extraordinários, Deus alcança cada filho seu. Uma missão no chão da África, uma missão de fé e amor, regando o solo, levando a água ao som da palavra do Senhor. E agora tem verde, onde tudo era barro. E agora tem canto, onde tudo era choro. Agora